Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Paixão. Hoje nós vamos falar da segunda e terceira revolução industrial. Então, se você criou aquela base de introdução à Revolução Industrial, você deve ter assistido o primeiro vídeo aí da nossa série Revolução Industrial no nosso canal. Agora você vai ver o que desencadeou toda essa Revolução Industrial. Lembrando, meu aluno, que nós não podemos esquecer de dois pontos importantes para compreender esse período. É a burguesia e o proletariado, ou seja, o trabalhador. São duas classes que explicam muito sobre essa segunda e terceira revolução industrial, certo? Vamos lá? Simbora! Segunda Revolução Industrial, século XIX. Então, o primeiro ponto que nós podemos destacar aí é que o capitalismo se tornava menos competitivo e mais monopolista. Tio, eu não sei o que é monopolista, eu não sei o que é um monopólio, então veja, meu aluno. É simplesmente quando os detentores de capital, ou seja, as pessoas que têm acesso ao capital, nós podemos chamá-los de burgueses, os donos daquelas fábricas, eles começam organizando um monopólio, ou seja, estabelecendo preços, estabelecendo jornadas diárias abusivas, inclusive, e começam organizando todo o setor econômico. O segundo ponto que podemos destacar é que o Império Alemão surge como grande potência industrial, ou seja, o poder bélico, que é o poder de guerra, e poder também de minérios de ferro, fazem com que reformas políticas e econômicas aconteçam e acabem unificando o país, capitaneado pela Prússia. Vocês devem lembrar que a Prússia também estava ali e logo após veio totalmente a se unificar, transformando-se na Alemanha. Um outro ponto interessante, meu aluno, na segunda Revolução Industrial é justamente que totalmente os burgueses estavam fascinados pelo progresso tecnológico e pelo progresso científico. Não podemos esquecer disso. Eles visavam os investimentos tanto na tecnologia quanto os investimentos no aspecto científico. E o que é que eles visavam, tio? Eles visavam inovar e aperfeiçoar ainda mais os seus produtos para melhorar o desempenho industrial. Ou seja, quanto mais eu investisse nas minhas indústrias, mais capital eu iria ter. Então veja que proposta interessante para os burgueses, não é assim? Você tem aí a amostra de Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Tio, eu não conheço, nunca ouvi falar. Então, meu aluno, durante esse império alemão que o tio citou, um dos exemplos que existiu lá na Revolução Industrial, na segunda, o Otto von Bismarck ele foi um dos que representaram esse império alemão tão poderoso, repleto de minério de ferro. Então era uma potência naquele período. Existiram vários, mas aí o tio escolheu um e destacou. O Otto ele também era conhecido como chanceler de ferro, como foi dito anteriormente. Tio, e a terceira revolução industrial? Então, meu querido, na terceira revolução industrial, já no século XX, nós temos ali um momento após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um período entre 1939 a 1945. E vai abranger também o período que vai de 1950 até a atualidade. O que é que nós podemos destacar dessa terceira revolução industrial? Muito simples. Podemos destacar pontos como o desenvolvimento da eletrônica e aí, por consequência, nós vamos ter também o desenvolvimento da informática e também da automação das indústrias. Ou seja, cada vez mais o maquinário ele vai ficando independente, vai ficando autônomo, vai desnecessarizando o uso do ser humano. Ou seja, ele começa agora a cada vez mais produzir mais por programação, a informática também começa a se desenvolver e o ser humano ele vai ficando um pouquinho de lado. Ou seja, isso era bom para os burgueses, mas para o proletariado isso era ruim. As indústrias dispensavam cada vez mais a obra de mão humana. O trabalhador servia apenas como um supervisor, ou até mesmo, meu querido, em poucas etapas dessa produção. Então veja,
como eu disse que as máquinas estavam ficando cada vez mais independentes, iria acabando a mão de obra humana. Observe aí um exemplo de uma representação de uma indústria. E a partir de agora, meus alunos, nós não podemos deixar passar batido esses conceitos que o tio Eduardo vai explanar agora. Eles são conceitos chaves para que você entenda tanto a segunda Revolução Industrial quanto a terceira Revolução Industrial. Então temos primeiramente aí o Taylorismo. Tio, o que seria o Taylorismo? Primeiro de tudo, nós estamos nos referindo a Frederick Taylor, que nasceu em 1856 e veio a falecer em 1915. Uma das características do Taylorismo era justamente conhecer uma etapa da produção e aperfeiçoar-se nela. Nós temos aí a representação do Frederick Taylor. Tio, como assim conhecer uma etapa da produção e se aperfeiçoar nela? Veja, meu querido, vamos supor que você trabalha em uma fábrica de sapato. Então, o sapato ele vai passar pelo processo de modelagem, depois ele vai passar pelo processo da criação do solado, depois vai passar pelo processo de colar o solado na forma do sapato. Então, veja que passam várias etapas. Qual seria a ideia de Taylor? A ideia de Taylor é de que criassem cada etapa, mas que cada funcionário, cada trabalhador, cada proletariado ficasse responsável por uma etapa. Por exemplo, vamos supor que você ficasse responsável apenas pela modelagem do sapato. O tio Eduardo ficasse responsável apenas por colar o solado. Então veja que quando eu ficasse responsável apenas por colar o solado, eu iria fazer com que cada vez mais meu trabalho ele fosse eficiente. Então eu iria colar o solado, entrega, colar o solado, entrega, colar o solado, entrega. Então eu vou tentar buscar fazer aquilo de uma forma mais aperfeiçoada possível. O que é que eu conseguia com isso? Eu conseguia produzir mais e mais, aumentar mais a produção e baratear o preço dos produtos industrializados. Então, quando você ouvir, meu aluno, falar sobre o Taylorismo, você deve lembrar que ele buscava se aperfeiçoar cada vez mais, mas em cada etapa do processo. Você tem aí a imagem de uma das indústrias, tá bom? Então, essa era a forma do Taylorismo. Vamos seguindo. Um outro conceito que não podemos deixar de lado é justamente o Fordismo. Mas, tio, o que seria o Fordismo? Então, primeiro de tudo, nós devemos conhecer Henry Ford. Henry Ford ele nasceu em 1863 e veio a falecer em 1947. Ele foi o criador da esteira mecânica. E o que é isso, tio? Nós temos aí primeiramente o Henry Ford e agora você vai conhecer a esteira mecânica. Esse é um trecho do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, e você observa que todas as peças estão passando na esteira, e ele está se adequando a todas essas peças que estão passando na esteira. Então, de quem foi a ideia de criar e aplicar na indústria a esteira mecânica? É claro, foi do Henry Ford. O Henry Ford também foi famoso por construir a ideia de projetar carros. E qual foi o automóvel que ele construiu? Foi um Ford modelo T. Tio, por que é que o nome dele é Henry Ford e o modelo do carro também é Ford? Pois é, meus queridos, foi ele quem construiu essa marca do Ford. Inclusive, nos dias atuais existem carros com essa marca. Então, isso aí nós devemos desde lá do Fordismo, com o Henry Ford. Um outro conceito que devemos também entender é o toyotismo. Então, passamos pelo taylorismo, que tivemos lá as etapas, passamos pelo fordismo, que tivemos a esteira, e agora nós vamos conferir o toyotismo. Primeiro de tudo, o toyotismo se deu a partir da criação de Taiichi Ohno. Ele nasceu em 1912 e veio a falecer agora na década de 90. E aí o processo dele industrial baseava-se em just in time. Tio, eu não sei o que é o just in time. Meu querido, é produzir segundo a demanda.
Como assim, tio? Então veja, primeiro nós temos aí a representação do Taiichi Ohno e ele fazia a produção conforme os pedidos que recebia. Por exemplo, vamos supor, é um exemplo, tá? Vamos supor que 100 pessoas pediam para que eu produzisse determinado carro. Então ele só iria produzir aquelas 100 peças para que as pessoas comprassem. Se ele recebesse uma demanda maior, ele produzia mais. Ou seja, ele não fazia em excesso e esperava as pessoas virem comprar. Ele produzia just in time. Então esse termo que reflete o toyotismo era produzir segundo a demanda. Quanto mais você pede, mais eu produzo. Se você não pede, eu não produzo. E o que foi que ocasionou com isso? Ocasionou um aumento de desemprego. Porque aí eu só iria produzir o que fosse necessário. O que não fosse, eu deixava de lado. E aí nós temos uma frase do Taiichi Ohno: onde não há padrão, não pode haver melhoria. Então, meu aluno, você consegue perceber que, tanto na segunda quanto na terceira Revolução Industrial, todas essas pessoas responsáveis pelas fábricas buscaram modernizar o seu maquinário, mas acabou refletindo de quê? De que os bolsos dessas pessoas ficaram mais gordos de dinheiro e o proletariado, quem deveria receber os créditos sobre isso, acabou ficando na negatividade. Pois é, meu aluno, finalizamos aqui a nossa aula sobre a segunda e a terceira Revolução Industrial e eu espero que você tenha conseguido compreender. Deixa o like, comenta se tiver alguma dúvida, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Forte abraço do professor Eduardo Paixão.